Olá pessoal, tudo bem? Dia 15 de abril de 2026, como todos bem sabem, aqui vos fala um entusiasta da seara trabalhista, estudante, acadêmico, pós-graduando em duas vertentes aí da seara trabalhista e bacharel em Direito. Com teor teórico acadêmico, eu gostaria de tratar um assunto ao qual se faz bem recente e cujo vai pegar muitos empreendedores e empregadores de surpresa, tá bom? Então, você que é dono de negócio aí, para um instante, se atente às informações. Você que tem alguma atuação na área também, o vídeo vale para você. E se você me conhece, não custa nada você se atentar ao conteúdo como forma de informação. Então, antes de falar de lei, de processo ou prejuízo, você que é dono de negócio, tem que se atentar que ninguém constrói nada sozinho. Por trás de cada venda, de cada cliente atendido, de cada porta aberta cedo e fechada de tarde ou à noite, existe uma pessoa, um trabalhador, um colaborador. Alguém que também tem família, cansaços, sonhos e responsabilidades. E aqui está o ponto que muitos esquecem. Cuidar do empregado não é fraqueza, é estratégia. Senhores e senhoras, antes de levantar qualquer bandeira, tanto quanto a quem emprega, quanto para quem depende do empregador, o nosso tio aqui é justamente buscar um liame, um meio de melhor adequação, adaptação e estruturação dessa área humana tão importante, que é a área do trabalho, a qual todos já sabem que é uma área que, inclusive, o nosso Estado valoriza. Inclusive, a nossa República Federativa tem ali pautada nos objetivos e nos seus fundamentos. Então, eu trazendo dessa forma, quem é dono de negócio vai me engolir como se eu estivesse levantando a bandeira só de empregados. E não é bem isso. Na verdade, o teu aqui é te ajudar, empregador. É te direcionar. E como o meu currículo histórico pessoal e interpessoal fala por si só, experiência em gestão de pessoas, departamento pessoal, recursos humanos, gestão estratégica, nós temos para dar, vender e oferecer. E como o conteúdo é voltado, inclusive, a ofertar tal mentoria. Então, voltando, cuidar de empregado não é fraqueza, é estratégia. Só um detalhe, esse conteúdo aqui, ele é voltado principalmente para quem é dono de negócio, para quem é comerciante. Mas se você depende de prestadores de serviço, esse conteúdo também vai te auxiliar. E se você quer entrar na área de empreendimento, sabendo que não consegue empreender sozinho, é um conteúdo também que vai te favorecer e clarear ali os nortes de como funciona um negócio, beleza? Então, voltando, cuidar de empregado não é fraqueza, é estratégia. Porque quando você valoriza o trabalho, você fortalece o próprio negócio. A nossa Constituição já deixou isso muito claro lá atrás. Valores sociais do trabalho caminham juntos com a livre iniciativa. Então, para não seguir só na nossa pauta aqui, nesse blá 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 blá, o nosso objetivo primário aqui é equilibrar o resultado com respeito, a produtividade com estrutura e dar ao dono de negócio autoridade com responsabilidade. E a notícia bombástica, a qual tem gerado muita controvérsia, disputa e intriga entre esses dois lados, é a mudança do novo regime de escala laboral, a qual se defende psicologicamente, biologicamente, fisiologicamente e por saúde que seja reduzido. E há aquela parcela da população que entra em confronto, colocando na pauta a discussão econômica, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento nacional, enfim. Como bem disse, o nosso objetivo é voltado ao pequeno, médio
dono de negócio. Beleza? Por que eu estou citando pequeno, médio, dono de negócio? Porque quem é grande, pessoal, já tem assistência, já tem ali um setor responsável, a qual já estrutura o negócio deles. Então é por isso que eu destaco isso. Bacana? Só para frisar, aqui nós não estamos fazendo advocacia, não estamos fazendo consultoria, nem muito menos vendendo curso. Nosso objetivo aqui é trazer informação e se você tiver interesse, você nos procura que nós oferecemos mentoria. Mentoria é muito diferente do que acabei de falar. Bacana? Então é isso. Só colocar na minha pauta aqui, lógica. Vamos lá, o que está se discutindo e o que vai ser o tema desse vídeo. Esse vídeo vai ser colocado no YouTube, nas plataformas de conteúdo, e vai ser colocado um link no nosso Instagram, inclusive no meu pessoal. Então, se você me segue, se é meu familiar, meu amigo, já estudou comigo, já trabalhou comigo, mais que obrigação sua compartilhar, pulverizar esse nível de conhecimento. Bacana? Não vou ficar batendo na tecla do meu currículo, vou ser bem direto e ao assunto. Então, o nosso tema de hoje é a reconfiguração da jornada de trabalho no Brasil, análise constitucional, legal e prática da possível extinção da escala 6x1, que hoje, bem pela noite, período da noite, na verdade, entre dia 14 e 15, o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acaba de enviar ao Congresso com urgência tal proposta de alteração, beleza? Então, resumo. O presente estudo analisa a proposta legislativa que vai substituir a tradicional escala 6x1 por uma jornada 5x2. Ou seja, a jornada de 44 horas, senhores e senhoras, vai ser mudada para uma jornada de 40 horas semanais. E isso sem a redução salarial. Bacana? Você que é dono de negócio, você que defende a bandeira do empreendedorismo, você que está colocando em pauta toda essa questão capitalista, econômica, tem que se atentar a isso. Não pode haver redução salarial. E você que é trabalhador, não pode também cair no conchavo e naquela proposta mirabolante do contratante, do empregador, que vai reduzir o seu salário. Bacana, pessoal? Quando a lei for aprovada, não vai poder reduzir o salário. E aqui defendendo agora, incisivamente defendendo a bandeira dos empreendedores, é por isso que vocês devem se adequar, é por isso que vocês devem ter uma atuação plena de gestão no seu negócio. Eu não estou defendendo aqui questão psicológica, questão de regimento interno, questão de recursos humanos, questão de lucro, questão de administração do seu negócio. Não. Eu estou defendendo que você vai depender de pessoas e assim você vai ter que se adaptar. E vou dizer também com muita veemência e muito respeito, são poucos os profissionais que estarão capacitados para prestar tal tipo de serviço para vocês. Então, quando eu digo profissionais que prestam serviço, já estou falando contadores, advogados, prepostos, analistas, enfim, bacana? Vão ser poucos que estarão preparados para essa nova realidade. Então vamos lá, você dono de negócio. Você deve saber que a escala de 44 horas semanais, que são teoricamente as 8 horas diárias, está pautada na Constituição de 1988, ali especificamente no artigo 7º, inciso 13, e que também há a precedência do inciso 15, que trata do repouso semanal remunerado, sendo preferencialmente aos domingos, e que todos os trabalhadores devem ter um domingo, caso esse repouso semanal não seja nos domingos da semana, esse trabalhador ele deve ter pelo menos um domingo no mês. Bacana? Então, a proposta que foi enviada há pouco pelo nosso presidente da República, atual presidente da República, ela é uma proposta de redução para 40 horas semanais.
E ela não vai violar a Constituição. Ao contrário, vai reforçar a proteção social do trabalho e vai reforçar a obrigatoriedade de você, dono de negócio, regimentar a sua gestão nessa conformidade. Beleza? Então, não vai ter para onde correr. Você que depende de pessoas vai ter que se adaptar e não adianta chorar. Não adianta chorar. Vai ser uma norma de valor constitucional. Bacana? E não adianta falar assim, mas ainda vai para a discussão, mas a Câmara e o Senado ainda vão discutir. Pessoal, não adianta discutir isso. É tendência mundial. Bacana? Mas na China a escala é maior. Pessoal, não adianta comparar. É só analisar a nossa Constituição de 88 com a grande seara de direitos trabalhistas que ela defende e que ela elenca. Então isso vai ser tendência. E entrando em política aqui, sem querer defender questão partidária, isso vai ser levado a cabo, pessoal, por qualquer campanha política, porque olha só o tamanho dessa massa que pode se abraçar com tal bandeira, né? Diminuição da escala de jornada. Então, assim, com todo respeito, independentemente de opinião, Mamata vai ganhar a eleição se levantar essa bandeira. Na verdade, já levantou, não é verdade? Então, assim, nossa preocupação aqui é o quê? É você, dono de negócio, estar preparado, capacitado e preparado para tal situação. Beleza? Na nossa CLT tem ali expressamente colocado o artigo 58 que repete as 8 horas diárias, o artigo 59 que coloca as questões de horas extras, que podem ser de até 2 horas extras por dia, e tem ali o artigo 67 que trata novamente do descanso semanal remunerado. Tem só um detalhe, você dono de negócio ou você que é entusiasta da área. O artigo 59, pessoal, que trata das horas extras, ele é um artigo que ele está ali como uma hipótese, beleza? Mas há outra hipótese de hora extra que dificilmente ou quase não é discutida ou não é tratada para você, dono de negócio. Que são aquelas questões de caso fortuito, força maior ou atividades de maior precedência. Beleza? Então vamos lá. A mudança legislativa não cria ruptura jurídica nenhuma, mas sim uma reorganização da estrutura produtiva da massa operária no Brasil, se assim eu posso colocar como uma categoria, tais trabalhadores. Bacana? Então, um outro dado que eu tenho para trazer para vocês aqui é que na nossa Justiça do Trabalho já vem havendo, pessoal, grande discussão acerca de questões de jornada, de horário, de hora extra, e que mais de 30% das ações envolve tal discussão, hora extra, intervalo dentro da jornada e o descanso semanal. Então, esse tema vai vir com tudo. Quando ele estiver ali, pessoal, sendo cobrado, você pode ter certeza que qualquer questionamento que os colaboradores fizerem, quando for judicializado, vai ser batata, vai ser causa ganha. E você, dono de negócio, vai perder o seu lucro para estar pagando tal prejuízo. Então não custa nada você se adequar, não custa nada você se preparar. Bacana? Inclusive nas nossas mentorias, quando a gente oferece, a gente costuma dizer que o que a gente cobra, na verdade, não é nem 80% do prejuízo que você pode ter se não cumprir a legislação. Bacana? Então, assim, às vezes até aqueles comerciantes que contratam a gente ficam receosos em contratar, achando que a gente vai atuar como um contador ou como uma advocacia. A gente nem pode atuar assim. Bacana? Então é por isso que a gente trata como mentoria. Primeiro a gente instrui, a gente mostra para o dono de negócio,
depois a gente acompanha, adequa o negócio e, se precisa, a gente até orienta o setor da empresa se tiver, né? Geralmente, pequenas e médias empresas não têm um setor de departamento pessoal e não tem um setor de departamento de recursos humanos. Outra previsão legal que eu quero trazer para vocês aqui, eu sei que vai ter um público bem criterioso e crítico nos assistindo. Então, para elevar um pouco o nível da conversa, inclusive você, dono de negócio, também deve se atentar. A previsão da súmula 338 do TST, que trata da ausência de controle de jornada. E que, se houver tal ausência de controle de jornada, a presunção sempre será favorável ao trabalhador. É por isso que nós sempre defendemos que você, dono de negócio, é que deve fazer tal administração de ponto, de tempo, de gestão, de prestação de serviço ali do seu empregado. Beleza? Outra súmula é a súmula 437 do TST, que trata da supressão do intervalo, beleza? Ao qual ela gera pagamento integral mais adicional, beleza? Alguns dados reais aqui trazidos pelo IBGE, só para a gente bater com o martelo esse nível de conversa. O IBGE traz que a média do brasileiro, na questão de jornada trabalhada, gira em torno de 40 a 44 horas semanais nos nos setores de comércio, vigilância, construção civil, que são aqueles que fazem uso mais consistente da escala 6x1. Então, comércio, vigilância, construção civil e call centers também serão os setores que mais vão ter que demonstrar a adaptação ao novo regime, beleza? Então, o problema estrutural aqui do nosso conteúdo é a alta incidência de horas extras não controladas. Vai acontecer isso. Você, dono de negócio, não vai estar preparado, entendeu? Na verdade, você já não está preparado, porque você já não faz gestão estratégica e não tem a adesão dos nossos documentos ali que a gente sempre faz o merchan de aplicação, não é verdade? Então, alta incidência de horas extras não controladas vai ser um problemão que vai explodir. A falha em registros de jornadas também e a ausência de políticas internas. Por que eu estou colocando aqui nessa pauta a ausência de políticas internas? Senhores, você é dono de negócio, inclusive você que é empregado, você que é CLT, o ser humano, ele gosta de conforto. E se não houver regras, vai acontecer um comportamento em escala adotado pelo trabalhador de que ele é que manda no negócio ou de que ele é que faz as regras do negócio. Então você, dono de negócio, ou você profissional que presta serviço de advocacia, de contabilidade, se tiver interesse em nos contratar, nós estamos com a agenda aberta, tá bom? Estamos com a agenda aberta para estar fazendo esse trabalho aí a quem quiser se adaptar. Então, a ausência de política interna, você dono de negócio, o que é a política interna? São as regras bem definidas, expressamente escritas, compactuadas entre você e o trabalhador. Então, se a sua empresa não tem política interna é um nome gênero, do qual você tem contrato bem definido, regimento interno definido, enfim. A grosso modo, quando a empresa tem política interna, ela tem aqueles 14 documentos que nós iremos destacar. Mas não nesse vídeo para não ficar muito longo. Bacana? Então, o que são esses 14 documentos? São 14 documentos que nós apresentamos em conformidade com a legislação, com a lei, para blindar, proteger o seu negócio. E bem diferente dos cursos que são ofertados, que são vendidos em Instagram, enfim, N plataformas, Hotmart, a nossa atuação é muito diferente, porque esses cursos, eles simplesmente te colocam um modelo para você adequar o seu negócio. E nós não.
nós pegamos na sua mão e atuamos em conjunto. Antes de eu me dedicar a essa área, confesso que, como atuava em empresas familiares, eu fiz a adesão de um desses cursos e pude notar que o material era muito genérico e que, inclusive, não me precavia, porque há algumas nuances da atividade comercial, da atividade de serviço, que não se encontrava ali naquela receita que tal profissional estava vendendo. E, com todo respeito, um profissional exímio, com a ideia muito salutar, mas o material que ele oferece e ofereceu, para mim, não valeu de nada. E aí foi quando eu despertei a minha expertise e falei, ora, eu tenho estrutura para tanto, vou criar aqui na medida do que a minha necessidade me coobriga como analista de departamento pessoal. Nessa época eu já estava atuando como gestor comercial em um grupo que tinha 3 estabelecimentos, beleza? Mas para não entrar muito na questão histórica e não tratar muito do meu currículo, é só um exemplo aqui para a gente comparar as questões da importância da política interna, ou é sinônimo, tá? Do compliance trabalhista. Bacana? Então, para concluirmos o raciocínio, a maioria dos passivos trabalhistas nascerão na nova rotina. A maioria dos prejuízos dos empreendedores com judicialização de seus empregados nascerão na nova rotina e não necessariamente no conflito, porque o conflito a gente consegue administrar. Mas se a sua rotina estiver fora dos padrões normativos que estão sendo colocados, não vai ter saída. Você vai tomar prejuízo. Bacana? Os impactos imediatos da nova escala 5x2, quando for implementada, vai ser, obviamente, redução de dia trabalhado, necessidade de reorganização dos turnos, possível aumento de custo de mão de obra, você vai ter que contratar alguém para estar cobrindo ali aquele funcionamento de loja. E aí entra outro detalhe, de novo, política interna. Se você não tem uma política interna de admissão, contratação, não sabe contratar, pessoal, você está correndo grande risco novamente. Para isso, há os 14 documentos, beleza? Aqui não é mais com tom de marketing, não. São documentos essenciais para você gerir de forma lúdica, de forma responsável, de forma legal o seu negócio. Ah, mas são papéis. Pessoal, nós sabemos muito bem que o que está no papel está compactuado e tá salvo, né? Inclusive, nós sabemos muito bem que palavras por palavras o vento leva. E se está no papel bem fundamentado, bem organizado, bem estruturado e com assinaturas ali, com testemunhas, enfim, dentro da perspectiva legal, você está protegido. Bacana? Então, os impactos jurídicos vão ser o aumento de fiscalização, maior incidência de ações judiciais, como falei, de horas extras, descumprimento de jornada e intervalos. A questão das horas extras vai ficar a mesma coisa, não foi discutido isso. A não ser que com a discussão legislativa ali eles venham colocar algo sobre o assunto, mas não é o que parece. E eu falei para vocês acerca das hipóteses de hora extra que não estão ali no padrão, que são aquelas de força maior e serviços inadiáveis. Essas aí devem estar, pessoal, escritas na sua política interna, especificamente ali no seu regimento interno. Bacana? Então, o nosso vídeo hoje, ele veio para mostrar o risco real para o empregador. E eu tenho muitos amigos aí da seara jurídica, inclusive, vou até citar um ponto aqui, é necessário se adequar também aos regramentos do OAB quanto
aprendizes e estagiários. Bacana? Tenho notado muito que não há adequação correta de contratação de estagiários aos escritórios de advocacia. E isso me causa dor na cabeça e dor no estômago quando eu vejo um profissional que é um aplicador de direito, que é um pessoal que deve estar atento às nuances legais, contratando estagiários de qualquer forma. Não estou tratando aqui da bolsa, do valor, nada disso. Sendo bem direto, pessoal, cadê o tempo que a lei exige que você deve deixar o estagiário ali a se inteirar do regramento especial da ordem? Não está vendo isso, pessoal. Não está vendo isso. Então é isso. Estou colocando donos de negócio, estou colocando escritório de advocacia, estou colocando escritório de contabilidade, estou colocando quem contrata serviço, tudo num cesto só. Já há a necessidade de você se adequar. E eu estou falando que o risco é para você, de um todo empregador. Que risco é esse? É a falta de gestão. Falta de gestão. Dentro da nossa mentoria, controle de ponto via WhatsApp, uso de celular do empregado, falta e ausência de contrato formal, falta e ausência de regimento interno, não adaptação à nova jornada. Tudo isso, pessoal, em média, dentro do nosso conhecimento, dentro de uma pesquisa que nós fizemos, gera um passivo jurídico de decisão judicial em aproximadamente de 7 a 10 mil reais. Então, essa é a métrica de prejuízo que você pode tomar. Conclusão técnica, aqui dentro do que nós formulamos. A possível mudança legislativa não é problema. A desorganização, sim. Empresas que não possuem os contratos estruturados, os controles de jornada formularizados e política interna clara já estão correndo esse risco, não só pela nova jornada, mas sim pela perspicácia de riscos laborais presentes na CLT que venham a incorrer. Então, agora levantando a nossa mentoria é uma aplicação prática, um acompanhamento preventivo laboral que você precisa entender, que você precisa abrir o olho para isso, que é muito importante. E nós não atuamos no problema, nós atuamos antes dele existir. Bacana? Aí tem os 14 documentos que são contrato de trabalho, regimento interno, controle de jornada, LGPD, monitoramento, organização documental, enfim. Bacana? Senhores, o cenário atual está mudando. Não adianta esperar a lei sair, não adianta correr depois, não adianta tentar resolver quando já há processo ou quando já há judicialização. Proteção e prevenção começa antes. A hora é agora. Se você é dono de negócio, se você tem interesse em nosso conteúdo, se você quer se capacitar, quer abrir um network com a gente, nosso contato está aí, bacana? Quer tomar um café? Marca. Quer ter um dia de instrução? Você que é dono de negócio? Marca, a gente está aberto. Quer que a gente faça uma análise do seu negócio de possíveis riscos? Não quer contratar a nossa prevenção, mas quer que a gente detecte para você onde está sendo risco, para o seu contador, o seu advogado atuar? A gente também faz esse serviço. Bacana? Então, tá aí o nosso perfil. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. E a frase final de impacto é: a maioria dos processos trabalhistas não nasce no conflito, nasce na desorganização. Para fins de registro de vídeo, sei que é um conteúdo diferencial, um conteúdo que eu amo. Como bem disse, sou um entusiasta da seara laboral, por isso que procuro fazer isso, inclusive me capacitando. Deixo aqui os meus votos, minhas saudações e abraços ao nosso mestre Dr. Paz, professor
que tanto me urgiu ali na academia, ao meu amigo também, e inclusive foi o meu orientador ali quando atuei no MPT, Dr. Paulo, procurador do Ministério Público do Trabalho. Bacana, doutor Paulo, um abraço. Doutor Paes, um grande abraço. E aqueles profissionais que também se dedicaram na academia juntamente comigo. Doutor Pedro Costa, doutor Igor, grande abraço. Doutora Mariana Metódio, doutor Gustavo Henrique, se estiver esquecendo de algum, doutor Murilo também, doutor Murilo Costa, e é isso. Doutor Felipe também. Doutor Felipe, um grande abraço, um grande criminalista. E tem também o nosso querido amigo doutor Hector. Doutor Hector, que já está urgindo aí na seara prática criminal. Um grande abraço para vocês. Senhores, esse é o nosso material, essa é a nossa bandeira. Contem comigo para a questão laboral, trabalhista, voltada ao negócio. Minha esposa, meu filho, meus pais, um grande abraço. Amo vocês, é por vocês. Logo, logo, a gente vai almejar grandes conquistas. Contem comigo sempre. Grande abraço, até mais.